Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola, que tem como objetivo a partilha de conhecimento jurídico, aumentar o nível de conhecimento que os angolanos têm acerca da nossa lei. Por isso aqui nós partilhamos artigos, Partilhamos as nossas leis, citamos um artigo e vamos descrevendo, vamos explicar com palavras mais simples, com palavras miúdas, o que realmente isso significa. De maneira que todos aqueles que tenham contato com o nosso conteúdo possam entender com clareza aquilo que nós estamos a explicar. E hoje nós vamos falar da lei do registro eleitoral. Vamos falar do artigo 2º ou artigo 2 da lei do registro eleitoral. Então, primeiro nós vamos citar aqui o artigo, vamos ler o artigo e posteriormente nós vamos explicar em palavras mais simples, de maneira que todo mundo possa entender, que todo mundo possa ter uma ideia exata daquilo que nós estamos aqui a falar. Então, atentemos à leitura. Lei do registro eleitoral, artigo 2º, princípios. O registro eleitoral rege-se pelos princípios da universalidade, atualidade, obrigatoriedade, unicidade, transparência e imparcialidade. Vou repetir: o registro eleitoral rege-se pelos princípios da universalidade, atualidade, obrigatoriedade, unicidade, transparência e imparcialidade. Aqui nós estamos a ver os princípios que regem o processo do registro eleitoral, nos termos do artigo 2º. Vai nortear, que vai regular o processo do registro eleitoral. Ele é feito de princípios, aquilo que a lei, aquilo que o processo. E nós vimos aqui naquilo que são os procedimentos que a lei deve cumprir, vimos o princípio da universalidade. O princípio da universalidade diz que todos os cidadãos com capacidade eleitoral, residente no país ou no estrangeiro, que tenham 18 anos ou que venham a completar 18 anos até a data da realização das eleições. Quero com isso dizer, o princípio da universalidade, aqui não quero excluir, não exclua nem aquelas pessoas que se encontram fora do país, muito menos aquelas pessoas que se encontram dentro do país. O gênero, ser masculino ou feminino, a partir do momento que o indivíduo completa 18 anos, ou que essa pessoa venha a completar 18 anos, isso que eu quero com isso dizer que esse indivíduo está habilitado, não pode ser impedido em participar nesse processo de registro eleitoral, em cumprir com aquele que são os seus procedimentos, aquilo que são as suas obrigações perante a lei. A lei não exclui, desde que esse indivíduo tenha 18 anos ou venha a completar 18 anos até a data da realização das eleições, então esse indivíduo está habilitado a participar deste processo. Mas atenção, quando nós estamos aqui a falar que esse indivíduo, todos, porque o princípio da universalidade é o universo, é todo aquele indivíduo que tenha completado 18 ou que venha a completar 18 anos, nós vamos estabelecer também exceções. Se for aquelas pessoas que têm limitações, limitações legais, como por exemplo os interditos, vamos encontrar os inabilitados, aquelas pessoas que através do seu estado psicológico sofrem de um problema psíquico, psicologicamente não têm a capacidade ou a idoneidade de poderem escolher qual é o melhor partido que poderá vir a governar o país. Então essa pessoa é impedido em participar nesta atividade. Aquele que estiver em problemas mentais e notória não poderá participar deste processo. O princípio da universalidade diz que todos que tenham 18 ou que venham completar 18 anos possam participar nesse processo, mas abre exceção para aquelas pessoas que têm limitações psíquicas. Então a lei
abre uma exceção para proibir esses indivíduos. Quando nós, depois de vermos o princípio da universalidade, nós vamos encontrar um outro princípio, o princípio da obrigatoriedade. Quer dizer que o registro eleitoral é obrigatório a todos os cidadãos. O direito e dever de promover o seu registro. Quer dizer, todo mundo, todas aquelas pessoas que foram abrangidas no princípio da universalidade, aquelas pessoas que completaram 18 anos, ou que venham a completar até a data da realização das eleições, esses indivíduos são obrigados por lei em participar neste processo, são obrigados. E quando nós vimos aqui essa obrigação, muitas pessoas se questionam, mas assim, se eu não fazer, se eu não fazer o registro eleitoral, vou ir preso? Não vais preso. Essa obrigatoriedade não tem a ver com uma imposição. Se não fizeres, poderá ser punido, poderá ser responsabilizado criminalmente. Não tem nada a ver com isso. Essa obrigatoriedade quer dizer que aquele indivíduo que não participar, que não fazer o seu registro, não poderá votar. Isso quer dizer que para você votar é obrigatório você fazer o registro. Tão simples como isso. Para você votar, tens que participar, tens que fazer o registro. Não fazendo o registro, não poderás cumprir aquilo que são os teus direitos, O dever, aqueles direitos de soberania, que dizem que a soberania reside no povo. A soberania reside no povo através de quê? Através desse processo, em escolher os seus legítimos governante. É através desse procedimento eleitoral, que disse que a soberania reside no povo, porque o povo é aquele que tem a competência de escolher quem poderá governar um determinado território, um determinado estado, um país. É por aí. Então, a obrigatoriedade consiste nesse sentido. Quem não participar, quem não fazer o registro não poderá votar. Se não poderá votar, então podemos concluir de antemão que é obrigatório fazer o registro para votar. A obrigatoriedade consiste aqui, não na ideia de que se eu não fizer, vou ser responsabilizado criminalmente, vou ser punido, o meu chefe no serviço já poderá me despedir porque eu não fiz o registro eleitoral. Não é nada disso. E depois nós vamos ver um outro princípio, que é o princípio da unicidade. O princípio da unicidade quer dizer que cada cidadão só pode registrar-se uma única vez. Tão simples como isso. Cada cidadão só poderá se registrar uma única vez na sua vida. Não tem conversa. Imaginemos que você fizeste o registro, imaginemos que você tenha feito o registro em Luanda, Faças o teu registro em Luanda e por outras intenções, você decide tentar novamente fazer o registro em Malange. O que vai acontecer? Isso vai levantar a suspeita da comissão, da comissão ou da organização do procedimento do registro eleitoral, em procurar saber quais são os reais motivos que levam esse cidadão a querer registrar-se 2 vezes. Vão procurar saber se ela tentou registrar-se 2 vezes com o mesmo nome ou inventou um outro nome. Então vamos procurar o motivo real que está por detrás dessa vontade. Porque poderá se dar o caso que o indivíduo tenta fazer registro 2 vezes para ver se vote 2 vezes. Então ali, esse procedimento não é permitido. Fizeste o teu registro uma única vez e pronto. Mas aqui há uma pergunta. Mas todos os anos nós vamos na comissão? Não. Ali não é fazer mais o registro eleitoral. Ali é cumprir com outro princípio, que é o princípio da atualidade. O que quer dizer o princípio da atualidade? O princípio da atualidade diz que o registro eleitoral deve corresponder à atualidade. Quer dizer que todos os anos, há necessidade, todos os anos que se vai realizar as eleições, no caso, há necessidade da comissão eleitoral chegar à conclusão quantos indivíduos estão no ativo, quantos indivíduos encontram-se aptos para participar no processo eleitoral, porque muitas das vezes
a pessoa, o cidadão que nas eleições passadas esteve apto para participar nesse processo, desta vez poderá não estar, por exemplo, por limitações psíquicas, ou que essa pessoa já tenha falecido. Então há necessidade de novamente esse indivíduo, a população, aquela pessoa que já fez o registro eleitoral, né, uma única vez, então logo completa 18 anos e o processo está aberto do registro eleitoral, faz o seu registro, poderá ir atualizar os seus dados. E qual é a outra importância em atualizar os dados? A importância em atualizar os dados é o seguinte: muitas das vezes acontece o seguinte: o indivíduo vive na Maianga, né? Enquanto nas eleições passadas esse indivíduo encontrava a viver na Maianga, fez lá o seu registro e votou naquela circunscrição. Mas passando 4 anos, esse indivíduo mudou-se para Cacoaco. Então esse indivíduo, em vez de esperar no momento das eleições para vir fazer o seu voto, para vir cumprir com aquilo que são seus deveres eleitorais, vir fazer o seu voto na circunscrição da Maianga, que poderá ficar difícil, complicado e terá custos adicionais. Então esse indivíduo há necessidade de atualizar os seus dados. Na atualização dos seus dados, ele terá que mudar a sua localização atual e, junto daquilo que vai ser a referência da localização desse indivíduo se encontra, a comissão organizadora vai procurar o ponto mais próximo possível, deste indivíduo, onde esteja a viver esse cidadão. Essa é uma das grandes importâncias da atualização do processo eleitoral. Esta é uma das grandes importâncias do processo da atualização do processo eleitoral. Mas também vem outro princípio, né, que vamos finalizar, que é o último princípio, que é o princípio da transparência e imparcialidade. Esse é um princípio extremamente chave, extremamente importante para a credibilização daquilo que é o processo eleitoral. É através da transparência, as pessoas têm que saber o que é que estão a fazer de concreto. Estão a dar este passo por quê? Não pode existir nuvens, não pode existir dúvidas. Tem que existir transparência. Todo mundo que esteja a participar no processo tem que saber: eu vou fazer a minha atualização ou eu vou fazer o meu registro porque pela primeira vez que eu irei de votar, vou fazer o meu registro. Depois, aquela pessoa que vai fazer a sua atualização, vou fazer a atualização porque é a segunda vez que eu vou participar nesse processo. Isso é claro. Qual é o procedimento? A explicação. Por isso há uma equipa que se cria, né, que vai ensinando as pessoas o que é que vai acontecer durante este processo, durante o processo das eleições, durante o processo eleitoral. Quando abrir as urnas, qual é o procedimento? Por que é que vai ser aberto? Né? Por que é que o primeiro cidadão será o presidente da República? Quando eu for para a mesa, qual é o procedimento que eu devo adotar? Posso conversar com meu amigo? Podemos ir vestido com uma camisa de um partido político? Então a comissão organizadora vai explicar que isso, a partir daquele momento, é suspenso, que já ninguém poderá utilizar ou ir votar com uma camisa partidária. E depois vai se explicar qual é o procedimento da votação. Qual é o procedimento da votação? É isso. E depois vem o outro ponto. Essa é a transparência. Tem que estar claro, tem que estar aberto à compreensão de todos. Todo mundo que tiver que participar neste processo deve estar claro o que é que vai fazer durante o processo. E depois vem um outro princípio que está interligado com o princípio da transparência, que é a imparcialidade. Essa imparcialidade quer com isso dizer que ninguém deve ser tratado de forma especial, excepcional em relação ao outro. Nenhum eleitor pode ser tratado melhor que o outro eleitor. Então deve ser imparcial. A comissão organizadora deve tratar todo mundo dentro daquilo que são as suas categorias, né? Dentro daquilo que são as suas categorias, deve tratar todo mundo de forma igual, de forma imparcial, sem diferença.
O procedimento é o mesmo, saber qual é a tua mesa. Nem que um tem direito a ter um orientador que vai lhe indicar que a mesa de votação é esta, e o outro fica perdido, você que se vira. Não é assim, então todo mundo deve ser tratado de forma igual. Na fase do registro eleitoral, não pode ser que pode fazer sem nenhum documento, sem testemunha nenhum, e o outro já é obrigatório a ter bilhete e certidão. Não pode existir isso. Os mesmos direitos que é atribuído a um é atribuído ao outro. O mesmo dever que é atribuído a um é atribuído ao outro. O mesmo procedimento, a mesma orientação é atribuído a todos que vão participar neste processo. Então, ali está espelhado os princípios que norteiam o processo do registro eleitoral. Nos termos do artigo 2º, da Lei do Registro Eleitoral. Mas aqui também vamos, depois de fazer 18 anos no mesmo dia da realização das eleições, estás apto em participar nesse processo, porque és maior de idade. E quanto a isso, não deve existir dúvida. E outra questão que nós aqui temos que falar, é que muitas pessoas dizem que muitas pessoas evitam participar no processo do registro eleitoral, né? fazer o registro, registrar-se, ou para aquelas pessoas que já votaram, atualizar os seus dados, porque acreditam, se calhar no momento da realização das eleições, não poderão participar na votação. Então dizem, se eu não participar na votação, vai beneficiar o partido que governa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se as pessoas que fizerem registro, ou aqueles que atualizaram seus dados, por imperativo das circunstâncias, não poderem participar nas eleições, não vai beneficiar nenhum partido que governa, não vai beneficiar nenhum partido da oposição. Isso não é verdade. Mas isso significa que eu estou de acordo com a governação? Também isso não é verdade. Não é verdade. Porque quando se faz a contagem dos votos, existem 3 categorias. Número de pessoas que votaram, que participaram na votação, número de pessoas que absteram-se da votação e número de pessoas que votaram, mas o voto não foi validado. E vamos escrever, dentro daquelas pessoas que participam no processo, são aquelas que votaram, vamos encontrar votos válidos. São aquelas pessoas que cumpriram com aquilo que são os procedimentos que devem ser adotados. Então tem aquelas outras pessoas que são votos inválidos, que em vez de, por exemplo, assinalar num único partido, assinala em 2 partidos. O voto já não é validado. Em vez de assinalar concretamente no centro, né, daquele quadrado para significar que votou num determinado partido, vem mais ou menos assinalar quase ao meio e liga 2 partidos. Voto é inválido. Se uma pessoa pegou e dobrou a folha, mas não assinalou nada, meteu na urna, também é voto inválido, porque no momento da votação você está ali sozinho. Se não cumpriste com aquele procedimento, mesmo depois da explicação, esse voto será inválido. Então existe a abstinência, as pessoas que se absteram, as pessoas que votaram, o voto foi validado, e votos inválidos. Isso é contabilizado tudo isso. Então, se eu não votar, o que significa? Ou o número de pessoas que não votaram e fizeram atualização, fizeram registro, for muito elevado, significa que as pessoas acreditam pouco no processo. Que as pessoas não têm muita credibilidade, que o processo eleitoral está a perder credibilidade. São aquelas pessoas que dizem, não adianta eu ir votar porque essa nossa votação não faz diferença absolutamente nenhuma. Eu posso ir votar, você pode ir votar, já tem quem vai ganhar, não vale a pena só.
Então, quer dizer, não tem credibilidade no processo. Então, quando o número de abstinência é demais, há um número elevado de pessoas que abstêm-se de votar, quer com isso dizer, há uma descredibilização no processo eleitoral. Há um número muito elevado, não há uma confiança no processo, que independentemente de onde a maioria vai votar, o partido que vai governar já se sabe. Não vai mudar. Muitas pessoas já até dizem, você só está a perder tempo, vai gastar só dinheiro do táxi. Para aquelas pessoas que vão para o táxi, vai só gastar dinheiro do táxi, teu voto já está contado, você não sabe quem vai governar. Aquilo é descredibilização. O processo eleitoral não tem credibilidade. O cidadão confia menos no processo. Então, quando há um número elevado de abstinência, então essas pessoas, o Estado, deve preocupar-se, estudar por que há essa descredibilidade do processo, de maneiras que o processo seja mais transparente possível. Porque essa transparência é que dá credibilidade ao cidadão, dá confiança do cidadão ir lá votar, porque acredita que o voto dele vai fazer diferença. Quando o cidadão sabe que o voto dele não fará diferença absolutamente nenhuma, então não faz sentido ir votar. Ele acredita que não faz sentido ir votar. E não significa aquela ideia que nós temos que a abstinência é ou fazendo o registro e não votar, estou a dar meu voto no partido que está a governar. Não é verdade. Isso não é verdade. Quando isso acontece, um número elevado, isso quer dizer que há descrédito no processo eleitoral. A organização, o Estado deve criar mecanismos de maneiras a procurar credibilizar o processo e que nas próximas eleições possa ter um número mais elevado ou um número mais inferior de pessoas que não votam, que participam no processo do registro, mas não votam. Né, ganhando, transmitindo aquela transparência, passando aquela credibilidade, passando a ideia da importância do seu voto, da diferença do seu voto, fazer que o cidadão acredita, que entenda que é mesmo o seu voto que vai definir o rumo do país. É extremamente importante, extremamente necessário que o cidadão saiba que o seu voto simboliza a soberania que reside no povo. É através do seu voto que diz que o povo, que a soberania reside no povo, que nós somos o soberano, porque nós somos as pessoas indicadas para escolherem quem vai nos governar. E não tem conversa. É através da nossa votação que nós vamos escolher quem realmente deve governar. E é por aí. Então, para aquelas pessoas meio céticas no processo, então, vamos tomar em consideração essas palavras e, próximas eleições, participarmos com mais força, mais garra, para cumprirmos com aquilo que é o nosso poder, né? O poder de soberania que reside no povo. Por hoje, ficamos por aqui. Muito obrigado a todas aquelas pessoas que nos têm seguido, né? Muito obrigado mesmo ao Vanduni, que muito tem partilhado os nossos conteúdos, né? De forma reiterada, partilha muito nossos conteúdos. O meu muito obrigado pela força. Obrigado a todos. A AG Marcos, que tenham votado, que nesses últimos dias tem curtido muito os nossos conteúdos. É extremamente importante que curtas o vídeo. A Cristina Anzas, que também tenha curtido muito os nossos conteúdos, e todas aquelas pessoas que eu não citei, né, que às vezes no momento passa pela cabeça, mas que tenham participado de forma muito ativa no nosso canal, na nossa página do Facebook, sobretudo, curtindo aquilo que são os nossos conteúdos, dando uma garra, fazendo com que o nosso conteúdo chegue mais além. Muito obrigado e por hoje é tudo e até o próximo vídeo. Thanks.